Cheguei atrasada, mas cheguei para a gente conversar sobre as leituras de novembro. Bom, então, né, como eu falei, tô atrasada para falar com vocês sobre as minhas leituras do último mês, mas estou aqui. Como eu tinha avisado, acho que no vídeo de unboxing do Intrínsecos de dezembro, esse mês a gente vai ter um vídeo só por semana em vez de 2, porque final de ano a gente já sabe, né, por mais que a gente se organize, vem essa correria, enfim, não sei o que acontece, é um fenômeno, mas estou na correria, sei que vocês também estão, então para não ficar, né, muitas coisas para eu produzir, muitas coisas para vocês assistirem, porque eu sei que fica difícil de acompanhar, vou fazer um vídeo só por semana até o fim do ano, e aí em 2022 eu volto com uns 2 vídeos ou até mais, porque vai ter muita coisa de retrospectiva, de meta, de desafio, enfim, muito assunto pra gente conversar aí no comecinho do ano. Então, estou aqui atrasada com o meu vídeo de leituras da semana não, né, do mês, por isso não vou falar sobre TBR, até porque eu já li alguns livros esse mês, vem outras coisas chegando aí, enfim, acho que ia ficar muito confuso de fazer uma TBR, então vou fazer esse vídeo só sobre o que eu li em novembro, e também a gente vai conversar um pouquinho aí sobre ritmo de leitura, enfim, etc, acho que vai ser um papo bem legal. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, para curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na divulgação desse conteúdo, e também vou agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, o link tá sempre aqui na caixinha de descrição. Bom, então vamos lá. Esse mês de novembro foi o mês que eu mais li no ano. Eu costumo ler muito em janeiro, não sei porquê, mas desde que eu realmente comecei, que eu me tornei uma leitura assídua, né, de ler bastante o ano inteiro, eu sempre pego janeiro e leio um monte, não sei o que acontece. E esse ano também li bastante em janeiro, mas cheguei em novembro e dei um gás. A gente vai conversar, né, como eu falei, sobre esse negócio de ritmo, de momento, etc. Mas a gente vai fazendo isso enquanto eu for falando das minhas leituras. Então eu comecei o mês com aquele fim de semana da Sarah Alderson. Tem vídeo aqui no canal para quem quiser saber mais sobre esse thriller. Foi uma leitura, assim, um livro que eu devorei. Ele não é tão pequeno, né, tem mais de 300 páginas, mas foi uma leitura muito fluida, né, daqueles thrillers que realmente envolvem a gente na história e a gente não consegue parar de ler enquanto a gente não descobrir o que realmente aconteceu. Como eu falei, tem vídeo aqui no canal, então quem quiser saber mais sem spoilers pode clicar no card aqui, mas além de ser um thriller muito envolvente, que realmente pega a gente despreparada ali com algumas reviravoltas, também achei legal que ele traz algumas reflexões, principalmente sobre maternidade e sobre machismo, enfim, né, então eu achei uma leitura legal também por causa disso. Vocês sabem que eu gosto de thriller, mas que eu gosto ainda mais quando são histórias que, além de pegar a gente pelo mistério, também pegam a gente por essas reflexões, por coisas que refletem o que a gente vê na vida real, seja na nossa realidade ou na realidade da sociedade num geral, né? Então, naquele fim de semana foi um desses livros, não é assim, nossa, que reflexivo, mas traz, né, essas pitadas aí de reflexões pra gente pensar, pra enriquecer a leitura e a experiência. Então, fica aqui a recomendação de naquele fim de semana. Depois eu li O Domingo, da Annalise Soares, que além de escritora, também é produtora de conteúdo literário aqui no YouTube e lá no Instagram. Vou deixar os links dela aqui na caixinha de descrição. E esse aqui é um livro de contos, né? São 7 mulheres, se não me engano. E além de ter isso em comum, né, de serem mulheres, elas também estão entrelaçadas ali por pessoas que elas conhecem em comum, ou realidades, ou dores, enfim. Então são 7 mulheres, são 7 histórias independentes, mas que se conectam aí de alguma forma. Também falei um pouco mais sobre Domingo num outro vídeo que tem aqui no canal. Não é um vídeo só sobre esse livro, é um vídeo sobre livros que eu recomendo para todas as mulheres, né, que todas as mulheres deveriam ler, na minha opinião. E o Domingo tá lá justamente por essa questão que eu falei, dele contar a história de 7 mulheres, e são histórias diferentes, porque são personagens de diferentes contextos, backgrounds, idades e situações, mas todas se conectam não só pelo fato de serem mulheres, mas também por compartilhar dores e angústias e alegrias, conquistas, lutas, né, enfim, isso aí que define o que é ser mulher, né, que dá um corpo, né, para esse nosso universo, para esse universo que existe no fato de ser mulher. Então é uma leitura que eu também recomendo bastante, como eu sempre falo e nunca vou cansar de falar, a escrita da Annalise é muito poderosa, muito potente, né, é uma escrita muito crua, né, no sentido de ser visceral, mas que é bonita, que é poética, que é sensível, então ela tem todos esses aspectos aí e eu sou muito fã, então fica aqui mais uma indicação para vocês. Depois eu li um livro que eu queria muito ler, que é O Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Essa capa aqui foi o livro que eu recebi do Clube do Livro do Submarino com a Obvious Agency.
A capa original do livro é essa aqui, linda também, né? Enfim, Sally Rooney é a autora de Pessoas Normais, que vocês já sabem que eu amo, é a autora de Conversas Entre Amigos, que eu também gostei, então eu estava com muitas expectativas para gostar não, né? Para ler esse livro, para gostar também, né? Justamente porque, além dele ser um livro de uma autora que eu já gosto, que eu tive uma ótima experiência, também me parecia ser um livro que conversa muito com as pessoas da minha geração, né? 30 e poucos anos, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Então eu tava com essa expectativa. E eu acho que a Sally Rooney, ela realmente consegue captar muito bem essa essência, né, dessa geração. Ela mesma acho que tem 30 anos, 31, alguma coisa assim. Então ela capta muito bem essa essência, né? A gente vê isso em Pessoas Normais, a gente vê isso em Conversas Entre Amigos. Mas aqui, ao mesmo tempo que eu achei que ela captou muito bem, eu achei que ela foi para um lado da caricatura realmente, sabe? Talvez fosse realmente a ideia dela. Acho que ela usa desse recurso sim em Pessoas Normais e principalmente em Conversas Entre Amigos, mas eu achei que aqui passou um pouquinho do ponto pro meu gosto. Eu não consegui me conectar com os personagens, embora tenha visto pontos em comum com a Eileen, né, e com a Alice, que são as duas protagonistas aí dessa história, não consegui criar aquele vínculo, sabe, que às vezes a gente cria com o personagem, que era algo que eu esperava para essa leitura. Então assim, não é um livro ruim, tá? A escrita fluida da Sally Rooney tá ali, essa coisa que eu falei de captar a essência de uma geração tá ali também. Eu gosto muito da forma como a Sally Rooney, ela propõe discussões pra gente, reflexões em relação a questões de classe, mas do ponto de vista da pessoa que é privilegiada, né? E eu acho que isso mostra como todo mundo deve pensar sobre esses assuntos, deve reconhecer os seus privilégios, né? Justamente pensar em como utilizar esses privilégios para melhorar o mundo, né? Para melhorar a sociedade da forma que pode. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal do trabalho da série e que eu vi muito aqui nesse livro. Mas como história, assim, realmente deixou muito a desejar para mim, assim, pro meu gosto. E eu fiquei bem chateada porque era um livro que eu queria muito ler, que eu queria muito gostar. Então, não foi dessa vez, né, Sally? Mas acontece também, não deixo de recomendar o livro, eu acho que outras pessoas podem se identificar com essa história, podem se ver mais nesses personagens do que eu, enfim, então não é um livro que eu deixo de recomendar, é só que pra mim, né, pro meu padrão Pessoas Normais, ficou um pouco abaixo. Depois eu li outro livrinho que eu queria muito ler, que é o Nota sobre o Luto, da Chimamanda Ngozi Adichie, né, que é autora de Americana, e esse livro aqui é um livrinho, como vocês podem ver, pequenininho, né, tipo, e é exatamente isso, notas sobre o luto. A Chimamanda perdeu o pai em 2020, em junho de 2020, além do fato de perder o pai, né, que já é uma tristeza em si, ela não pôde viajar para a Nigéria, né, onde a família dela mora, ela mora nos Estados Unidos, por causa da pandemia, né, foi em junho do ano passado, então a gente realmente ainda estava naquele momento de muitas restrições, de isolamento, realmente sem saber como lidar com essa questão da Covid. E aí ela conta, então, além da dor, né, do luto em si, da perda, ela teve essa questão de não poder viajar, de não poder estar com a família dela, não tem esse peso extra aí. E esse livro é exatamente isso, Notas sobre o Luto. A gente vê que aqui tem alguns capítulos que são bem pequenininhos, assim, são realmente como se ela tivesse pensado em algo e foi lá anotar. Então, Notas sobre o Luto, não poderia ter um título melhor. E eu achei interessante porque esse livro aqui, ele não me parece ter a ideia, assim, a intenção de confortar uma pessoa que está passando por esse processo, né? Falando assim pode parecer um pouco insensível até, né? Mas não é exatamente isso, já vou explicar. Aqui, a Chimamanda retrata a questão do luto, ainda mais um luto recente. A gente vê que ela estava realmente numa dor muito grande ainda, numa angústia muito grande, numa dificuldade de aceitar o que estava acontecendo, não só com o pai dela, mas toda essa questão da pandemia e como isso com certeza potencializou todos os sentimentos difíceis que ela estava tendo e que qualquer pessoa, né, nessa situação teria. Então é muito cru, sabe? É visceral, é doloroso. Pra quem já passou pela dor do luto, realmente é uma leitura assim que tem esse peso, mas justamente por ser tão honesto, por ser tão sincero, é que esse livrinho aqui conforta o nosso coração, porque eu acho que, né, como uma pessoa que já passou por uma grande perda, eu acho que a gente tem dificuldade como sociedade de conversar sobre o luto, sobre a morte, obviamente, porque são coisas que assustam a gente e a gente sabe que em algum momento a gente vai passar
passar, né? A gente vai perder alguém ou a gente vai morrer, né? Então são assuntos que realmente assustam a gente e eu super entendo, mas eu acho que quanto menos a gente conversa sobre essas questões, mais elas se transformam em tabus e mais difícil fica da gente superar, né, num geral. Então eu sou uma pessoa que acredita que a gente precisa falar mais sobre essas questões de luto, de perda, enfim, né? A gente precisa encontrar esse conforto em compartilhar, em falar e também em escutar, né? E eu acho que é exatamente o que a Chimamanda faz aqui e por isso que esse livro acaba sendo um conforto, porque ela mostra que o luto, essa dor tão dilacerante, de uma maneira que muitas vezes a gente acaba não podendo mostrar na sociedade, né? Por causa de convenções sociais, né? Coisas que acabam sendo impostas para todo mundo, né? Enfim, não é culpa de ninguém, é só que eu acho que é realmente esse movimento causado pelo fato de não conversarmos sobre o luto e sobre a perda. Então, eu recomendo essa leitura para quem perdeu alguém, né? E sinto muito que a pessoa esteja passando por isso, mas é uma leitura realmente que pode ajudar, na minha opinião. Claro que ela tem gatilhos, né? Porque fala sobre luto, mas enfim, se você estiver se sentindo, né? Se você estiver passando por isso, estiver se sentindo um momento propício para fazer essa leitura, eu recomendo. Ou se você tem alguém, né, próximo, algum amigo que está passando por isso, e você não sabe exatamente como falar com aquela pessoa, enfim, também pode ser um bom presente, tá? Então fica aqui essa recomendação forte de notas sobre o luto. Depois eu li um livro que eu queria muito ler há muito tempo, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse livro aqui pequenininho, né, mas nossa, de um poder incrível, de um impacto assim, imensurável. Tava muito curiosa para conhecer a escrita da autora e não me decepcionou em nada, assim. A Conceição Evaristo tem uma escrita também muito forte, né, muito real, não tem eufemismos aqui, é tudo a vida como ela é e a vida que a gente precisa enxergar, né. Aqui ela basicamente narra a história de diversos personagens negros e pobres, né, então é a chamada escrevivência, né, que foi um termo patenteado pela Conceição Evaristo há algum tempo, em que ela usa dessa experiência dela, ela que nasceu numa favela, né, em Belo Horizonte, então ela usa dessa experiência dela e da comunidade dela para escrever essas histórias, então são histórias, né, reais nesse sentido, dolorosas, pesadas, mas eu acho que elas são muito necessárias, porque muitas pessoas podem fechar os olhos para esse tipo de história e eu acho que a gente está no momento de abrir os olhos para esse tipo de história para realmente entender a viver e conhecer, né, e entender a vivência de outras pessoas e o que a Conceição Evaristo faz com Olhos d'Água é justamente mostrar isso pra gente da forma mais crua e real possível, né? Mas enfim, eu recomendo demais esse livro. Já tinha ele aqui há algum tempo, mas demorei para ler, e aí a Pan do Batidas Literárias leu e falou, você vai gostar, amiga, lê. E aí eu fui ler e realmente amei essa leitura, daquele tipo de livro que a gente fica digerindo por muito tempo, então mais uma recomendação aqui para vocês. Depois veio mais uma pequena decepção, pequena, né, porque eu vou explicar todo o contexto, que foi o Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Bom, Taylor Jenkins Reid, eu gosto muito dela, né? Então tudo que tem o nome dela na capa, aí eu já fico animada para fazer a leitura. Só que o que aconteceu? Como esse aqui foi o primeiro livro publicado por ela em 2013, eu imaginava que ele seria um livro um pouco mais fraco do que os outros. Não só por ser o primeiro, mas também porque eu já tinha lido Depois do Sim, né? Que acho que foi o segundo livro dela, e o Em Outra Vida Talvez, que foi o terceiro, e eles têm uma pegada diferente, né? Desses livros mais recentes dela, principalmente Evelyn Hugo, Daisy Jones e o Malibu Renasce. Então eu já tava esperando algo um pouco mais fraco mesmo, né? O que é natural também. Então eu fui ler com essa expectativa, não pensei que eu fosse favoritar nem nada. Só que ainda assim, esse livro ficou um pouquinho aquém do que eu esperava, porque aqui a gente conhece a Elsie, né, e o Ben, eles estão casados há uma semana quando o Ben morre num acidente. Não é spoiler, tá? É uma coisa que tá na sinopse e acontece logo no começo. E aí a gente começa a acompanhar, então, a Elsie nesse processo, né, da perda dela, do luto, dessa reconstrução, né, e a gente vai alternando os capítulos entre o presente, né, que tá nesse processo aí de luto, e o passado, quando eles se conheceram e etc. O que eu achei? Eu achei, assim, que Ben e Elsie são o tipo de casal que eu não curto, porque é tudo muito intenso, tudo muito os dois e nós contra o mundo, e eu não gosto disso porque eu não acho real. Eu não acho nem saudável, na verdade, né? Então isso me incomoda sempre nos livros. Em alguns pontos até me lembrou da Colleen Hoover,
que eu acho que ela tem, né, uma das marcas dela, na minha opinião, são esses casais super apaixonados e devotos um do outro, enfim, que eu não gosto, né, uma coisa pessoal minha. Esse foi o primeiro ponto que eu não curti. O segundo é que aqui eu achei que a gente tem vários personagens muito caricatos. Então a gente tem a mulher de luto, né, a esposa de luto, a gente tem a sogra antipática, a gente tem os pais dela que são super negligentes, a melhor amiga que tá sempre presente, faz de tudo pra ela, leva umas pancadas na cabeça, o homem perfeito, né, que seria o Ben. Então eu achei que esses personagens foram trabalhados de uma maneira muito superficial, muito caricata, algo que hoje já não é mais característico da Taylor Jenkins Reid, né, então eu acho que isso podia ter sido melhor. E eu achei algumas coisas forçadas também na história, coisas para meio que aumentar a dramaticidade ou meio que o certo suspense, né, sobre o passado dos dois, enfim. Então foram aspectos que eu não curti. No geral não é um livro ruim, mas eu sei que não é justo comparar ele com Malibu Renasce, que é do ano passado não, né, desse ano, mas a gente acaba comparando, não tem jeito. É legal ver o quanto a Taylor evoluiu, né, tanto na escrita dela, quanto na forma de construir personagens e narrativas, na originalidade, porque querendo ou não, as histórias mais recentes dela são muito mais originais, né, então é muito legal ver isso, mas a gente não pode fechar os olhos aqui e fingir que esse livro não está abaixo das outras obras da Taylor, mesmo depois do Sim, mesmo em Outra Vida Talvez, né, eu acho que esse livro aqui tá num patamar abaixo, então não é um livro ruim. Se você quiser um romance que fala aí de luto e perda, etc., eu recomendo, embora eu nem acho que ele fale sobre esses temas de uma forma tão real, assim, né, nesse sentido, mas claro, cada um tem uma experiência, enfim, então não é um livro que eu deixo de recomendar, é só que eu acho que tá realmente um outro patamar em relação aos outros livros da Taylor. Depois eu li um continho da Taylor, que é o Evidences of the Affair, acho que é esse o título, vou deixar a capinha aqui em algum lugar. É um continho bem rapidinho de ler, ele é uma narrativa epistolar, eu gosto bastante, né, ele é narrado por cartas, né, e eu gosto muito desse formato. É uma história, assim, simples, até chega um certo ponto que você começa a desconfiar, né, do que vai acontecer, mas é uma narrativa bem interessante, uma história bem interessante. Faz parte do Taylor Verso também, ele cita ali alguns personagens que a gente já conhece de outras obras, e enfim, é uma delicinha de ler, e ele vai ser lançado em português, em e-book somente, né, pela editora Paralela, no dia 10 de dezembro, então tá chegando, quem quiser, né, quem é fã da Taylor e quiser conferir esse conto também, já vai estar disponível em português. E depois eu li o quê? O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, também era um livro que eu tava muito curiosa para ler. Outra leitura muito rapidinha, vocês podem ver, né, que eu li bastante livro, mas alguns deles eram bem rapidinhos de ler. Então não se assustem pela quantidade, embora a gente também já vá falar sobre isso, mas pensem que são livrinhos pequenos que eu li super rapidinho. Então, esse aqui, ele é todo no formato de versos, assim, né, então é uma leitura rápida, mas cada capítulo desse livro é um soco. Aqui a gente acompanha a vida de uma mulher, né? A gente começa aos 8 anos dela, vai para os 18, 28, 37, 48, 52, enfim, acompanha vários momentos, né? Pequenos recortes da vida dela. E é um livro triste, como todo mundo sempre me alertou, que era um livro pesado, de gatilhos, tá? Esse é um livro que tem gatilhos de abuso sexual, de violência, enfim. É um livro bem pesado, não se enganem por esse formato de versos, né? Ele realmente é pesado. Se você não tiver num momento bom, não leia ele, porque ele é denso. Eu gostei da leitura, principalmente pela originalidade, sei que existem outros livros em formato diverso, eu só tinha lido o Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, né, que eu gostei bastante também, mas eu achei interessante como a autora vai envolvendo, a gente vai contando essa história da vida inteira de uma mulher, né, com, entre aspas, apenas versos. Gostei bastante da experiência, não foi uma história que conversou comigo especificamente, assim, pessoalmente, né, ainda bem, porque a história dela é bem pesada, mas mais uma vez, é também uma história que conversa com muitas mulheres, porque essas perdas pelas quais essa personagem passa estão muito ligadas a um acontecimento ali da vida dela, que eu acho que sempre fere muito nós mulheres, né, quando nós passamos por isso e quando nós vemos outras mulheres passarem. Então, por isso que eu acho que tem essa conexão forte com qualquer mulher que vá ler esse livro. Eu tinha expectativas para ele, porque é um livro que muita gente elogia, e eu acho que ele cumpriu, né, as minhas expectativas realmente, então fica aqui também mais uma recomendação com esse lembrete apenas de que é um livro pesado que tem gatilhos. Depois de ler todos esses livros, alguns de temas bem pesados, né, como esse, O Olhos d'Água, Nota sobre o Luto, eu pensei, bom, acho que agora é o momento de eu dar uma desacelerada, né? E aí peguei um outro livro para ler,
mas eu li ele bem devagarzinho, assim, de propósito, porque eu acho que é importante às vezes a gente dar esse intervalo, né? Bom, como eu sempre falo pra vocês, não é a quantidade que define, né, a qualidade das nossas leituras, o importante é a gente manter esse hábito da leitura e a gente fazer isso com prazer, né? Eu acabo lendo um pouco mais da média, talvez, porque eu trabalho com isso, então é natural que eu leia um pouco mais, mas enfim, não se apeguem à quantidade. Mas o que eu queria dizer no vídeo de hoje é exatamente que às vezes a gente pega assim um ritmo muito bom de leitura e a gente vai engolindo um livro atrás do outro, e eu acho que se você se sente assim, com essa vontade, você tem que seguir, e se você tem tempo e disponibilidade e tal, vai lendo mesmo. Só que como eu li livros bem pesados, eu acabei sentindo essa necessidade de dar uma acalmada, sabe? E não só em relação ao tema dos livros, mas também no ritmo de leitura. Eu poderia ter continuado lendo um monte? Poderia. Acho que teria dado certo. Mas eu senti essa falta, quase falta de disponibilidade emocional de fazer uma leitura densa e rápida, sabe? Então, como não tem necessidade disso, eu achei melhor ir devagar e, né, me prevenir, né, de uma possível ressaca literária. Então, eu tô falando isso aqui pra vocês também terem isso em mente, que às vezes a gente pega esse ritmo e é gostoso ir lendo e tal, mas às vezes eu acho que a gente precisa se distanciar um pouco e dar uma olhada, sabe? Colocar em perspectiva e também dar uma acalmada, tá? E não só com a leitura isso, tá? Acho que vale para vários campos da nossa vida. Então, o livro que eu peguei para ler nesse momento de dar uma acalmada foi o Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Foi a leitura coletiva extra do Clube da Glau, ou Mais Que Livros, e enfim, eu achei que seria uma leitura leve, realmente foi, embora tenha algumas coisinhas um pouco mais densas, mas foi uma leitura leve, e eu demorei uma semana para ler esse livro, né? Ele é pequeno e ele é super fluido, então eu poderia ter lido ele mais rápido, mas eu realmente quis pegar para ler um pouquinho por dia só, e foi ótimo, né? Porque a experiência de leitura em si foi ótima, eu gostei do livro. Não favoritei, ele me lembrou bastante de Sex Education, a série, que eu amo, né, porque mostra como o sexo pode ser um caminho de autoconhecimento também, né, então eu acho que a gente segue nessa vibe aqui nesse livro, e é muito legal ver as mulheres, né, as viúvas, né, indianas, se conhecendo através do sexo. E quando eu falo se conhecer, não é só se conhecer em termos sexuais, mas como pessoa realmente. Então é muito legal acompanhar essa jornada. Quem assistiu Sex Education vai entender o que eu tô falando. E é legal porque a gente acaba vendo aqui uma questão de representatividade, a gente acaba derrubando alguns estereótipos, né, que a gente possa ter em relação às pessoas de origem indiana e etc. E é um livro que também fala sobre tradições, mas uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que ele mostra que pode haver liberdade mesmo seguindo tradições, né? Então a gente tem essa mania aqui no Ocidente, né, de já julgar, né, outras culturas e etc. E eu não tô dizendo que tudo na cultura indiana, por exemplo, é maravilhoso, né? Não acho isso. Mas eu acho que a gente também não pode sair medindo tudo na nossa régua, né? Então eu acho que esse livro mostra isso também, embora seja só uma parte da história, eu acho que ele mostra essa questão da tradição e da liberdade que também pode existir em seguir essas tradições, e esse foi um dos pontos que eu mais gostei nesse livro, apesar de não ser o foco dele. Então é uma leitura que eu também recomendo, muito mais pela questão da representatividade. Esse é o típico clichê com representatividade, né, uma história que a gente sabe onde vai acabar, mas que tem esses pontos aí que fogem do que a gente está acostumado a consumir, né, então fica aí essa indicação, uma leitura leve, gostosa, mas que traz reflexões e que abre, né, expande os nossos horizontes. E por fim, terminei o meu mês com um livro que eu achei que eu não ia conseguir terminar em novembro, mas consegui, e foi uma leitura maravilhosa, que é O Palácio de Papel, da Miranda Cowley Heller, que é o livro de novembro, do Intrínsecos, né? Ele deve sair com a capa comercial aí em breve, no começo do ano que vem. Essa aqui é a capa, né, que ele vai ter. Desde que eu recebi a minha caixinha, né, e li a sinopse e tal, fiquei super curiosa por esse livro. Aí a Clara e a Carol leram e falaram, você vai gostar. E aí eu falei, bom, então vou terminar o meu mês com ele, e assim, eu não consegui largar esse livro enquanto eu não acabasse. Não porque ele tem um grande mistério nem nada, mas porque eu fiquei tão envolvida nessa história que eu realmente não conseguia parar de ler. Aqui a gente conhece a Elle, ela passa todo o verão com a família dela em Backwoods, né, no Palácio de Papel. E nesse verão específico, ela acaba beijando o Jonas, que é o melhor amigo dela desde pequeno.
E enfim, então os filhos dela lá, o marido, tá, a esposa do Jonas, a mãe dela, enfim, todo mundo lá, e eles se beijam, claro que não na frente de todo mundo, né? E aí começa essa história, porque a gente, né, quer saber o que vai acontecer, se ela vai assumir essa paixão aí pelo Jonas, ou se ela vai continuar com o marido, enfim. Então a gente acompanha essa história aqui, presente e passado, né? E o passado, assim, desde a infância da Elle. Então tem muita coisa que abordar. Também é um livro bem pesado, tá? Tem gatilho de abuso sexual, de violência doméstica, eu acho, e entre outras coisas, mas o gatilho mais pesado é o de abuso. Então fiquem de olho. Como eu falei no vídeo passado, eu acho, é um livro maravilhoso, mas que a gente tem que ler na hora certa. Então se você não tiver legal, assim, é melhor ler depois, tá? Mas se você estiver bem, leia porque é muito bom. Mas enfim, então é um livro que é um drama familiar completo, assim, puro, né? A gente consegue ver muitas coisas, como as coisas foram moldando a vida da Elle. E a gente vê como essa questão do abuso, que eu não vou entrar em detalhes para não estragar para ninguém, mas enfim, essa questão do abuso aparece em vários momentos dessa história. E a gente vê como isso realmente marca a vida de uma mulher, como molda a vida dessa mulher e as relações dela para sempre, o que é bem triste, né? O que é natural, mas é bem triste porque, além da violência em si, do ato, ainda existe essa violência emocional muito forte e muito duradoura. Então, eu acho que é um livro que mostra muito bem isso. Tem essa questão, né, do se ela vai ficar com o Jonas ou com o marido, que existe, a gente fica curioso pra saber, mas isso aí é um segundo plano, então não é um livro sobre triângulo amoroso de jeito nenhum. É realmente uma história sobre essa mulher, sobre a vida dela, né, sobre como as escolhas e a história da mãe dela, né, influenciaram em quem ela é, em quem ela se tornou, e aí, claro, tem os acontecimentos da vida dela mesma, e aí a gente vê como tudo isso vai virando realmente uma bola de neve, como é na vida de todo mundo, né? Mas aqui tem algumas questões bem pesadas aí que eu falei, né? Que realmente vão moldando e vão ditando a vida dela há muitos anos. Então, esse foi o meu mês, né, de muitas leituras. Não vou negar, fiquei feliz porque a gente se sente produtivo, mas não adianta nada, né, a gente lê um monte de livros se a gente não se conectar com as histórias, e eu acho que eu me conectei aqui de alguma forma com todos os livros que eu li, e quando eu senti que eu tava dando aquela, né, que eu podia dar aquela travada, ou que eu podia, enfim, dispersar, eu dei uma acalmada, né, no ritmo, dei uma diminuída, e foi ótimo. Então é uma coisa que eu super recomendo de vocês fazerem também quando se sentirem assim, ou quando tiverem nesse ritmo frenético de leitura, ou com outras coisas na vida de vocês, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se vocês já leram algum desses livros, ou se vocês ficaram com vontade de ler. Me contem quais foram as leituras de vocês aí no mês de novembro. Me contem também o que vocês querem ler no mês de dezembro, né? Porque eu não falei da minha TBR, mas vocês podem falar. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.